acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades vizinhas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os que o acompanhavam, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e levou-os para fora. Bom, apresentem-se no templo. Ele disse: E relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que o acompanhavam, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos anciãos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos da prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: Encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas. Mas quando as abrimos, não havia ninguém. Ouvindo este relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que seria aquilo. Nisto chegou alguém e disse: Ouçam, os homens que os senhores puseram na prisão estão no templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote. Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Ele disse: Todavia encheram Jerusalém com sua doutrina e querem nos tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem os senhores mataram suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou colocando-o à sua direita, como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isto, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um homem. Então lhes disse: Povo de Israel, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém. E cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram todos em nada.
Depois dele, nos dias de recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que liderou um grande grupo em rebelião. Ele também foi morto. E todos os seus seguidores dispersaram. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esse homem em paz e soltem-os. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Mas, se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois todos vocês se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram ir. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus gregos, entre eles, queixaram-se dos hebreus porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos este Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os anciãos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois o que ouvimos dizer, que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Então o sumo sacerdote lhe perguntou: são verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu: Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a nosso pai Abraão, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Deixe a sua terra e seus parentes, Deus disse, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Assim ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem.
Ele não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé. Mas Deus lhe prometeu que ele e seus descendentes possuiriam a terra. Embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos, Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu punirei a nação a qual servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó, e este aos 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Assim este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois sobreveio fome a todo o Egito e Canaã, trazendo consigo grande sofrimento. E nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, um total de 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Hamor por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou grandemente o número do nosso povo no Egito. Então outro rei que nada sabia a respeito de José passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo, nasceu Moisés, o qual era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Moisés pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los. Mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que brigavam. Tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me, como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as suas sandálias, porque o lugar em que você está é terra santa. Vi o sofrimento do meu povo no Egito. Eu ouvi seus gemidos e desci para libertá-los. Venha agora. Eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras: quem o nomeou líder e juiz?
Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados. E recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer. Pelo contrário, rejeitaram. E em seus corações voltaram para o Egito.